Presidente, a gente vive um momento no futebol brasileiro, em especial na última década, com muitas arenas sendo inauguradas no Brasil, passando pelo processo da Copa do Mundo. Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Inter, agora o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense também tem, e o Fluminense não tem um estádio próprio, mas hoje é corresponsável pelo Maracanã com o Flamengo. Como é que está sendo essa operação? Ela tem dado certo? Tem sido uma experiência positiva para o clube? Muito, muito positiva. A gente tem uma relação excelente com o Flamengo fora do campo, né? Dentro do campo somos adversários, mas fora do campo temos uma relação muito boa, muito transparente, diga-se de passagem, assim, entre os dois clubes. A gente faz reuniões contínuas, a gente estrutura o estádio juntos, a gente, enfim, divide o estádio com o maior orgulho. Temos a capacidade de entender os momentos de cada clube, né? Para que a gente possa sempre ter o estádio em boas condições para a gente jogar. Então, assim, é uma gestão que a gente pretende continuar por mais muitos anos. A gente vai participar da licitação juntos para que o Fluminense e o Flamengo possam continuar gerindo o Maracanã. E, assim, você fala de estádio próprio, né? Mas a gente entende que o Maracanã é o nosso estádio, enfim, porque a gente já está administrando esse estádio há muitos anos. Os dois clubes juntos já investiram mais de 100 milhões de reais no Maracanã, né? É muito engraçado, né, que as pessoas falam, mas o Maracanã é um bem público. Não, ele é um bem público, precisa ser administrado por alguém. E graças a esses dois clubes, que o Maracanã, que é o templo do futebol mundial, segue de pé e estruturado para receber jogos, como, por exemplo, a final da Copa Libertadores, como jogos da seleção e jogos dos clubes. Então, é muito curioso isso, né? Quando se fala de futebol, as pessoas adoram falar em profissionalização do futebol, futebol empresa, né? Mas aí quando a gente fala de uma concessão de um bem público, que dois clubes estão ali investindo nesse bem público, eu sempre costumo usar como exemplo a Ponte Rio-Niterói. Ela também é um bem público, mas é administrado pela iniciativa privada. Então isso não dá o direito das pessoas chegarem lá e, enfim, quererem utilizar a ponte... Atravessar sem pagar o pedágio. Exatamente, perfeito, exatamente. Então, assim, é muito importante que a gente tenha isso na cabeça, porque nos últimos 10 anos, Flamengo e Fluminense não só sustentaram o estádio com os seus jogos, como também sustentaram a história do estádio. Porque se Flamengo e Fluminense tivessem seus estádios, o Maracanã teria ficado abandonado, posto que os outros dois clubes do Rio, né, também jogam em estádios diferentes, a maioria dos seus jogos. Então, acho que é muito importante que a gente possa vencer essa licitação e seguir gerindo o estádio. Presidente, o gramado do Maracanã sofreu muito esse ano. Tá nos planos aí do Fluminense, junto com o Flamengo, o que muitos clubes têm feito de colocar um gramado sintético ali, ou isso é descartado para o Maraca? Descartado para nós. Tanto Flamengo e Fluminense acreditam, e aqui com todo respeito a quem tem o gramado sintético, as duas diretorias, né? Quando a gente fala os clubes, são as diretorias, né? Tanto a nossa diretoria como a diretoria do Flamengo e os nossos profissionais técnicos do futebol entendem que o gramado sintético é algo que traz alguns prejuízos ao jogo, né? Primeiro, traz diferença de terreno, competitiva. Aí os que defendem vão dizer, é melhor ter um gramado sintético bom do que um gramado natural ruim. Mas o futebol brasileiro é jogado desde 1904, 1906 em gramado natural. Por que o gramado do Maracanã nós temos dificuldade em recuperá-lo, né, e mantê-lo em alto nível durante todo o ano? Porque é um estádio onde jogam dois clubes semanalmente. É o mesmo problema que sofre o Castelão e o mesmo problema que vivia o Mineirão. Então, todo estádio em que jogam mais de um clube semanalmente, você tem uma dificuldade de manutenção. E é por isso que a gente, em alguns momentos, tem a necessidade de parar o campo como a gente está parado agora, né? O campo foi parado agora, paralisado a utilização. O Fluminense jogou em Volta Redonda semana passada, né? O Flamengo jogando também fora do Rio, para que a gente possa recuperar o gramado. E aí, por isso, o nosso debate conceitual técnico de que, se ainda tivermos outros clubes jogando com frequência no Maracanã, você viu recentemente no jogo que nós tivemos lá do Vasco contra o Atlético Mineiro, choveu, o Fluminense tinha jogado à noite no sábado,
Aí você fazer um jogo em qualquer campo do mundo, 12 horas depois, com 22 jogadores pisando no campo, óbvio que com chuva ia virar o lamaçal que virou. Então é muito importante que a gente tenha bom senso, para que a gente possa entender que não é por má administração ou por... Nós temos os melhores profissionais do mercado tratando o gramado do Maracanã, mas um estádio que tem 2 clubes jogando semanalmente, como tem, por exemplo, o Castelão e como tinha o Mineirão, há uma necessidade de um cuidado maior e não ter excesso de jogos. E é por isso que, às vezes, Flamengo e Fluminense retiram os seus jogos do seu próprio estádio para poder manter o campo.